Pessoal, e o nosso bate-papo no Conexão Regional é com o Dr. Marcelo Fontana. Ele é médico infectologista aqui da cidade de Itabira e nós vamos falar sobre um único tema, mas que infelizmente envolve três problemas de saúde, que é a dengue, a chikungunya e a zika. São três nomes que a gente fala muito e a gente às vezes nem entende a diferença entre essas doenças. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por atender a Rádio Portal FM, em especial o programa Conexão Regional. Eu queria que o senhor iniciasse explicando para a gente dengue, chikungunya e zika. Qual a diferença? Bom dia a todos aí, obrigado Galvani pelo convite. Então, qual a diferença dessas três doenças? As três doenças são arboviroses, são doenças transmitidas pelo inseto. As três doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti. E qual a característica de cada uma? Dengue e chikungunya podem ter sintomas muito próximos: dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos, dores nas juntas, mal-estar, fraqueza, manchas no corpo. A particularidade entre dengue e chikungunya, principalmente que a chikungunya leva a mais incapacidade, ela pode ter uma artrite, uma limitação nas articulações com inflamação que pode se prorrogar por meses até. Então a grande diferença da chikungunya, e graças a Deus nós estamos tendo poucos casos, é que a chikungunya ela pode levar um período muito mais longo de incapacidade e de limitação física, principalmente para esse quadro de artrite pós-infecção viral, que pode demorar meses. No resto são doenças próximas. Nós estamos claramente tendo uma epidemia de dengue na nossa região e município, e a nível de Brasil, deixo claro, mas chikungunya, felizmente, são poucos. E o que diferencia uma e outra é essa. Com relação a Zika vírus, pouquíssimos casos, graças a Deus, na nossa região, e a diferença da Zika é que 80%, graças a Deus, dos pacientes ou não tem sintoma ou tem sintomas mínimos, e só 20% desenvolve a doença. E a Zika tem uma particularidade desses 20% aí terem formas leves, que geralmente se resolvem com 5 a 7 dias. Uma característica da Zika, diferente das outras, é que ela leva muita inflamação na conjuntiva, que é essa parte branca dos olhos. Essa conjuntivite é muito presente na Zika, e a pele extremamente vermelhinha, que é aquelas manchas no corpo, a Zika tem muito. Felizmente é um sintoma brando, que dura de 5 a 7 dias em média, a Zika, e não leva a grandes problemas comparado com dengue e principalmente chikungunya. Deixando claro que um mosquito, a Aedes aegypti, que está no nosso meio, três doenças, e não se esqueçam também que o Aedes também transmite a febre amarela, que graças a Deus aqui não estão tendo casos, nós temos a vacina amplamente divulgada e já feita. Seria isso. Doutor, qual a diferença do tratamento da criança e do idoso, por exemplo? Infelizmente, muitas crianças estão sendo acometidas principalmente pela dengue. Sim. Existe alguma diferença do tratamento ou é o mesmo para todos? O tratamento, Galvani, para todos é o mesmo. Dengue, infelizmente, nós não temos um antiviral, nós não temos um medicamento que injeta na veia e vai curar a pessoa da dengue, ou um antibiótico que eu dou para pneumonia, uma dor de garganta, para o público entender. O tratamento basicamente é que salva vidas: hidratação. É o soro, os sais para reidratação, que é aquele pacotinho, soro caseiro, somado a água e líquidos. Então, seja para o idoso, seja para a criança menor, seja para o adulto, cada qual com sua particularidade, o tratamento básico é hidratação. O que mata na dengue é a falta de hidratação. Seja na veia, associado na boca, oral, nas formas mais graves, que vão para o hospital, adulto, criança, idoso, seja a hidratação oral, que é o soro, mais a água de coco e a boa e velha água do filtro para as pessoas que estão em casa recuperando de formas leves a moderadas. Mas não muda o tratamento. O tratamento é hidratação. O que mata na dengue é a inflamação dos vasos, que o líquido sai dele e a pessoa pode estar encharcando de beber água, hidratando, mas na prática ela não está hidratada, porque o líquido sai de dentro dos vasos inflamados e ela tem que fazer uma hidratação vigorosa para não cair a pressão, para não desmaiar, para não ter risco de falecer, fora o sangramento que a dengue causa. Resumindo a todos que me ouvem: dengue, hidratação, repouso, diagnóstico médico, tratamento, repouso, hidratação, hospital para as formas graves, e procurem o seu médico de referência. Seja o médico do posto, que está aí os PSFs abertos, seja o seu médico da confiança nos consultórios, que todo clínico sabe dar diagnóstico e tratar dengue, e aqueles pacientes com as formas graves
desmaio, sensação de desmaio, sangramento no nariz, sangramento no cocô, sangramento na urina, nas fezes, sangramento vaginal, sangramento no pênis, na uretra, nos homens, sensação de vômito intenso que não controla, diarreia intensa que não controla, procurem o hospital. Esses são os critérios. Tratamento é hidratação e repouso. Doutor, outro dia eu observei um rapaz com dengue, os olhos vermelhos, você sentia que ele estava passando mal. Certo. Trabalha para ele mesmo e trabalhando normal como se tivesse tudo bem. O senhor falou muito em repouso, que a gente deve repousar. Sim. É essencial no caso, né? Repouso é essencial porque o corpo está inflamado, Galvani. Que a pessoa que tem dengue, ela tem um processo inflamatório. Todo o corpo inflama. O olho dói porque a musculatura do olho está inflamada. É típico da dengue aquela dor atrás dos olhos. O corpo, a carne do corpo, a musculatura, as juntas estão inflamadas. É por isso que a pessoa tem dificuldade de sair da cama, tem dificuldade de iniciar uma tarefa que antes fazia, ou até mesmo o trabalho que ele fazia. As formas muito brandas, a pessoa que tem uma disponibilidade pode até fazer um home office, trabalhar em casa, mas isso depende de uma Um trabalho mais leve um também, trabalho né? mais leve, administrativo, escritório, mas isso não é a realidade de muitos. Aqueles que têm um trabalho mais pesado, aqueles que têm um trabalho de esforço relativo ou mais intenso, é procurar o posto de saúde, procurar a equipe médica da confiança e nos casos mais graves, para não encher o hospital de gente, que não tem como, as formas graves ir no hospital e ser avaliado e pegar o seu atestado. O atestado, quando bem indicado, é mais que bem-vindo. E é um direito, né? E é um direito do trabalhador, ninguém é obrigado a trabalhar com dengue. Dengue leva a sintomas intensos, em média, por 1 a 2 semanas. A grande maioria tem dificuldade de trabalhar na primeira semana, principalmente, e muitos até 2 semanas ou mais as formas mais graves. Haja vista aqueles que internam, às vezes ficam um mês sem trabalhar. Antes de encerrarmos, vamos falar um pouco de vacina. Essa vacina você poderia tomar antes de ter a doença. Mas quem já teve, pode também tomar a doença? Existe um prazo para isso ou não? Galvani, muito importante essa pergunta. A nova vacina da dengue, que é a vacina Qdenga, o nome dela, do laboratório japonês Takeda, ela surgiu há menos de 2 anos no mercado brasileiro, foi lançada aí, né, aprovada pela Anvisa, e ela está indicada sim, seja para quem teve ou não dengue. Diferente da outra vacina, que era uma vacina do laboratório Sanofi Pasteur de dose única, essa vacina outra que já existia de dose única, ela estava indicada para quem já teve dengue, porque descobriu-se que ela dava muitos efeitos em quem não teve. É um paradoxo, mas esqueçam essa outra. Hoje a vacina que está boa, com 80% em média de proteção, é a vacina Qdenga do laboratório Takeda. Ela está, voltando à sua pergunta, indicada para todos aqueles que tiveram ou não dengue. Ela protege, com 1 mês da primeira dose, em torno de 80% para os 3 tipos, principalmente, de dengue, que é o tipo 1, 2 e 3, que são os tipos que estão circulando no nosso país. Então, ela é extremamente eficaz em termos de saúde pública para controlar a dengue. Infelizmente, na rede privada, ela se esgotou nos últimos 45 dias, porque o governo brasileiro, felizmente, está fazendo um acordo de comprar e disponibilizar aí para uma ampla gama de pessoas da população. Começando com as pessoas de 11 a 14, 16 anos, que é o grupo prioritário agora, que são os jovens, que dá muito risco de efeito, mas certamente o governo, nesse acordo aí, deve ampliar para outros grupos de risco. Leia-se, os idosos que têm tido casos, nós estamos observando no município, pessoas com imunidade baixa, com imunodeficientes, com imunodeficiência, por qualquer tipo de doença, seja reumatismo, câncer, pessoas com HIV, esses públicos devem ser prioritários nos próximos meses. Infelizmente, vai haver uma demora para atender a todos, mas repito aos senhores, a vacina é, junto com o nosso controle dos lotes, dos terrenos, da sujeira, de fazer um controle do ambiente onde o mosquito multiplica, a vacina vai ser uma ferramenta fundamental para o controle da doença. Mas o principal para a dengue, deixo claro para o senhor, para quem me ouve, o controle da dengue depende de nós. É o controle do seu terreno sujo, é o controle do lote baldio, é o controle dos entulhos, das latas velhas, dos pneus que estão com água, é receber o agente da dengue que está ali pago pelos municípios, não só Itabira, para fazer o trabalho. Muitos de nós refugamos a visita, ou fala que simplesmente não pode agora. Eles são fundamentais para controlar, e não é só para notificar e sacanear o cidadão, é para mostrar os pontos que tem entulho, é para educar a casa, é para te ajudar a limpar, é para denunciar o lote baldio para o órgão público. Então eu falo que o controle da dengue depende muito mais de nós,
vacina e outras medidas entram para ajudar. Fumacê, tão falado na última semana, baixa eficácia, chega em torno de 40%. Ajuda, foi feito, é bem-vindo, o município aplicou, mas não é isento de riscos. Alergia, para quem tem alergia, piorar uma doença respiratória em quem tem asma, pode contaminar os animaizinhos da casa e principalmente as pessoas mais sensíveis ao inseticida. E tem uma eficácia baixa, de até 40%. Entendam, o principal da dengue depende de nós controlarmos o mosquito que é o vetor. É o mosquito que sobrevive 1 ano, o ovinho dele ressecado na tua casa, embaixo do pneu da lata velha da tua garagem, que você não cuidou. E vem a época da chuva, o ovo ele se hidrata e vira um inseto que transmite a dengue. Leia-se e entendam, o controle da dengue está mais na mão do cidadão. Claro que existe a prefeitura, claro que existe o Fumacê, claro que virão as vacinas, né? A vacina do laboratório japonês, o governo vai fazer a parte dele, mas se nós não fizermos a nossa parte, em janeiro, outubro, dezembro agora de 2024, janeiro de 2025, vamos ter outra epidemia de dengue. Doutor, para encerrarmos, e essa fase agora? Certo. Tem perspectiva que estamos saindo? O senhor já falou que pode acontecer no próximo final do ano, a partir de outubro, se não nos cuidarmos. Mas essa fase ruim agora, com tantas mortes, com tantas pessoas adoecendo, será que nós já temos uma perspectiva boa de sair dela? O Galvani, a nível de Brasil, já há relatos que começam a diminuir os casos em algumas regiões, mas Itabira, vamos nos focar no nosso cosmo, né? Aqui na nossa região, nós estamos em um platô de número elevado de casos. Então, não temos ainda, neste meio de março, né, hoje, nós estamos aí no meio do mês, nós ainda estamos para atingir, creio eu, o platô e cair. Fatalmente, a dengue vai diminuir nas próximas semanas, porque a temporada seca, como os ouvintes podem ver, já chegou. Quando para de chover, geralmente aí 2, 3 semanas depois, começa a se observar uma queda do número de casos. Mas isso provavelmente nós devemos observar ao longo do mês de abril. Neste momento, março, hospitais ainda cheios, PSFs ainda cheios, casos aos montes, notificações aos montes e pessoas, infelizmente, ainda tendo óbito. Então a população ainda saiba que este março ainda é de número de casos de dengue. Até porque, os que me ouvem, o período de incubação da doença é de até 15 dias. Então a chuva que teve até o início da semana passada, ela ainda vai gerar muitos casos nas próximas 2, 3 semanas para frente. Porque as pessoas vão estar se contaminando no período úmido, que o inseto está aí, calor e umidade, insetos proliferam. Então é de se esperar uma queda, a meu ver, no que tenho ouvido aí a nível de vigilância sanitária do município, do estado, a queda de casos só no mês de abril. E aí eu alerto da população, façam a sua parte, usem repelente, protejam-se, os repelentes têm que passar de manhã, eu recomendo fazer um reforço na hora do almoço, eu recomendo fazer um reforço no final da tarde, porque o mosquito pica de 7 às 10 da manhã, mas o Aedes aegypti também pica de 3 às 7 da noite, até o início do anoitecer. Aquele mosquitinho que pica vocês, vem no ouvido da gente ali zunindo 10, 11 horas da noite, aquele é o pernilongo, não é o Aedes. O Aedes tem hábitos diurnos e no final do dia, vespertinos. Usem o repelente, façam a sua parte quanto cidadão, denunciem lotes com mau cuidado, terreno baldio, com entulho, com sujeira. Recebam os agentes comunitários que são guerreiros, respeitem os profissionais de saúde, façam a sua parte. O resto, eu acho que aí é só esperar aí mais algumas semanas ainda. Muito obrigado, doutor, por ter atendido a Rádio Pontal FM, o programa Conexão Regional. Sempre e sempre que precisarmos, que o senhor puder nos dar a honra de informar, né, como o senhor é médico, né, infectologista, Sim. E a gente tem muitas doenças, infelizmente, Sim. Nessa área, é sempre importante a gente estar informado. Pode ficar à vontade para as suas considerações. Uma consideração final que vocês guardem: 4 doenças, um mosquito. Dengue, não preciso dizer a epidemia, que Brasil, né, não é só Itabira, deixo claro, Zika, chikungunya e também, como já tivemos em 2016, surtos de febre amarela. 4 doenças, um mosquito. Nós temos que ter muito cuidado. A grande questão é, cidadão, faça a sua parte, porque ano que vem nós podemos ter de novo o aquecimento global, as mudanças climáticas, El Niño, Laninha, nomes estranhos, mas que nada é que
fenômenos meteorológicos que, associados trazem ao problemas. Brasil e mundo, ao aumento climático da temperatura, nós fatalmente, nas próximas 1, 2 décadas, essas mudanças que nós, seres humanos, estamos provocando, nós vamos ter cada vez mais e mais proliferação de inseto, multiplicação de vetor. O que é o vetor? É o bichinho que transmite, é o mosquito. O calor e a umidade que vai aumentando vai levar a mais Aedes aegypti e a mais epidemias de dengue, não só aqui, em locais de clima frio e temperado que não tinha. Está começando a ter informes de sul da Europa, sul dos Estados Unidos, Argentina, sul do Brasil, com aumento do volume de casos. Por quê? O calor que aumenta, a mudança do clima e proliferação do mosquito. Atentem-se, o problema não é só Itabira, senhores, o problema é para as próximas 1, 2, 3 décadas. O que nós queremos de mundo, o que nós podemos fazer para controlar? Muito depende da nossa educação enquanto cidadão. Nós que já somos de uma região quente, endêmica já de Aedes aegypti, e que já temos dengue já como uma endemia, que tem epidemias, picos, como é visto agora, a tendência é piorar. Cabe a que nós, cidadãos, fazemos a nossa parte, não só para esse ano, para as próximas décadas, porque o mosquito vai continuar entre nós. Muito bem, a gente agradece por essa importante entrevista na área de saúde. Obrigado. Com o infectologista Dr. Marcelo Fontana, que nos atendeu muito bem, né, e pôde aí, é claro, informar os nossos ouvintes e também os nossos telespectadores através das nossas redes sociais. Galvani Silva, em especial para o Conexão Regional.